Iremos começar agora a apresentação do segundo grupo, com o tema Cultura, Ideologia, Indústria Cultural e Meios de Comunicação de Massa, com os alunos Alan Santos Bispo, Davi Henrique dos Santos, Ian Fernandes Oliveira Andrade, Ivo Domingos Fontes, Luiz Eduardo Calafel Fontes, Luiz Gustavo Vitorino dos Santos, Matheus Santos Campos, Victor Manuel Ribeiro de Melo e Vinícius Santos Germano. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Alan Santos Bispo, do segundo Eletromecânica, e vou dar início ao trabalho falando sobre cultura e ideologia. As primeiras palavras. Cultura e ideologia são dois conceitos que estão presentes na nossa sociedade. Possuem uma forte relação, mas têm suas diferenças. Enquanto cultura é um conjunto complexo de conhecimento, crenças, costumes e hábitos, a ideologia ela pode envolver ideias, pensamentos, doutrinas e visões de mundo. Como se pode ver, os conceitos eles estão bem próximos e inclusive a gente podemos dizer que a cultura de um grupo pode ser o reflexo de suas ideologias e vice-versa. Afinal, a gente tende a se comportar de acordo com as ideias que defendemos. E para compreender melhor as relações e diferenças entre cultura e ideologia, eu vou explicar um pouco sobre cada uma. O que é cultura? Para a sociologia, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana, é a base sobre a qual a sociedade constrói seus diferentes modos de vida, todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades que é adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Ou seja, só o homem possui cultura, seja a sociedade simples ou complexa, todas possuem sua forma de expressar, pensar, agir e sentir. Portanto, todos têm sua própria cultura e seu modo de viver. O que é ideologia? Ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações, ideias e valores, e de normas ou regras de conduta que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir. A ideologia, no caso, é um conjunto de ideias e valores que vai orientar o comportamento e as decisões dos indivíduos e grupos. Ou seja, dá para viver em uma sociedade sem ideologia? Não, a gente não vive sem ideologia, a gente não vive sem ideias e sem valores. Os valores que orientam o nosso comportamento são valores culturais e são construídos em nós desde criança. E cada grupo social, cada sociedade vai ter o seu próprio conjunto de valores e ideias. Cultura e vida social. Cultura deriva de colere, que significa cuidar, cultivar, podendo também adquirir um sentido ligado à saúde fisiológica, que é cuidar do corpo, à religião, cultuar uma divindade, ou ainda à produção de alimentos, que é a agricultura. Cultura pode ser entendida como um conjunto de hábitos, linguagens e comunicação dos indivíduos de um determinado grupo, e que pode ser ou não passada de geração em geração, sendo modificada conforme fases que o espaço social se encontra. Por isso que é muito importante entender que a vida social está diretamente ligada à cultura, pois a forma como a gente se comunica com as pessoas, os indivíduos, vão definir os reflexos das ações geradas e logo agrupam a sociedade como um pilar entre a relação dos homens. Ou seja, essa relação de cultura com a sociedade parte do processo posto de que nós, pessoas, estamos em constante evolução. E a cultura não pode ser estática, ela acompanha os processos sociais. E além disso, a cultura, como vemos, ela pode ser diferente para outros grupos, porém somos todos seres sociais e devemos ser vistos em igualdade, sem discriminações para raça, etnia, religiões ou crenças. E aqui temos algumas imagens. A capoeira, que é uma cultura brasileira, e uma cultura japonesa na religião. Agora vamos falar sobre cultura como juízo de valor e como produção social. A cultura ela tem papel muito importante na sociedade, haja vista que esta é a maneira de perpetuação e transmissão de valores, costumes, práticas, alimentação, etc., para os futuros membros de uma sociedade, de uma comunidade ou sociedade. Ou seja, a cultura ela atua manifestações artísticas e é importantíssima porque também garante a transmissão e a permanência das formas de conhecimento.
Dessa forma, há uma intensa produção de valores e ordens sociais, mas também uma formação de determinados juízos e valores. Juízo de valor é um julgamento feito a partir de percepções individuais, tendo como base fatores culturais, sentimentais, ideologias e preconceitos pessoais, normalmente relacionados aos valores morais. Esses valores transmitidos estão intimamente associados ao que é correto ou errado e também ao que deve ou não ser seguido e constituído assim como a produção no meio social. Temos como exemplo aqui o caso do João Alberto, que foi violentado até a morte por dois seguranças do supermercado Carrefour, mostrando como, infelizmente, cenas como essas são comuns no Brasil e no mundo e acontece principalmente contra jovens negros das periferias. Conceito e cultura de antropologia. A antropologia no século XIX surge no século XIX e ela parte de pesquisadores da Europa Ocidental, que estavam interessados em estudar grupos sociais de outras partes do mundo, suscitando debates sobre os hábitos, os costumes e a produção desses grupos. Então eles se dirigiram principalmente no interior da África e da Ásia para buscar entender como eram as formas de vida desses grupos tão diferentes. É assim que vai surgir a antropologia, mas afinal de contas, o que quer dizer a palavra antropologia? O significado dessa palavra antro quer dizer homem e logia estudo. Trata-se de uma ciência que tem como o objeto o estudo sobre o ser humano e a humanidade de maneira totalizante, ou seja, abrangendo todas as suas dimensões. Para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe essas imagens, onde a gente tem uma árvore, um cachorro e um homem andando de skate. E para começar eu pergunto o que eles têm de iguais. Todos eles são seres vivos, ou seja, nascem, se desenvolvem, se reproduzem e morrem. Mas como podemos perceber, existem várias diferenças. Quais são elas? Você sabe? Eles podem ter diferentes locomoções, uma vez que a árvore fica parada, então não tem como se locomover. O cachorro, ele consegue se locomover, tem rabo e é quadrúpede, enquanto o ser humano não. E lá tem várias diferenças, mas vamos nos atentar para o tipo dessas diferenças, que está ligado à capacidade de pensar. Evidentemente, uma árvore não pensa. O animal, ele tem uma forma de pensar que a gente acaba intitulando como instinto e é uma forma ainda como se fosse uma programação biológica dele, e esse instinto não muda de maneira relevante ao longo do tempo. E o ser humano, por ser animal, tem também instinto, e quem nunca agiu por instinto E para começar eu pergunto o que eles têm de iguais. Todos eles são seres vivos, ou seja, nascem, se desenvolvem, se reproduzem e morrem. Mas como podemos perceber, existem várias diferenças. Quais são elas? Você sabe? Eles podem ter diferentes locomoções, uma vez que a árvore fica parada, então não tem como se locomover. O cachorro, ele consegue se locomover, tem rabo e é quadrúpede, enquanto o ser humano não. E lá tem várias diferenças, mas vamos nos atentar para o tipo dessas diferenças, que está ligado à capacidade de pensar. Evidentemente, uma árvore não pensa. O animal, ele tem uma forma de pensar que a gente acaba intitulando como instinto e é uma forma ainda como se fosse uma programação biológica dele, e esse instinto não muda de maneira relevante ao longo do tempo. E o ser humano, por ser animal, tem também instinto, e quem nunca agiu por instinto e se arrependeu. Isso porque temos algo a mais, que entra nesse elemento que é a razão. A razão é a capacidade de poder refletir sobre os nossos atos. Então, o ser humano se diferencia dos demais seres vivos por ser um ser social e que produz cultura. E esse é a apresentação do meu trabalho. Finaliza aqui.
E temos aqui as referências bibliográficas. Olá, meu nome é Ivo e eu vou apresentar sobre cultura, civilização e determinismo cultural. O que é cultura? Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. É comum dizermos que uma pessoa não possui cultura quando ela não tem contato com a leitura, arte, história, música, etc. Se compararmos um professor com um indivíduo que não sabe ler nem escrever, a maior parte das pessoas chegaria à conclusão de que o professor é cheio de cultura e o outro desprovido dela. Por exemplo, não podemos dizer que um índio que não tem contato com livros nem com música clássica, por exemplo, não possui cultura. Onde ficam seus costumes, tradições, sua língua? Nesse sentido, podemos chegar à conclusão de que é impossível que um indivíduo não tenha cultura. Afinal, ninguém nasce e permanece fora de um contexto social, seja ele qual for. Civilização. O que é civilização? Condição daquele que se encontra em avanço, desenvolvimento cultural, progresso, tipo de sociedade ou de cultura que se desenvolve a partir da influência de um povo numa certa época cujas características específicas serão transmitidas às gerações que seguirão. Civilização pode ser definida como uma sociedade humana que desenvolveu certo nível de cultura, uma sociedade que se formou ao longo da sua existência com consciência, além de tudo baseada na cultura de suas gentes, nos seus conhecimentos e possibilidades. Na civilização está incluída em fatores como organização política e expressões, uma sociedade de avanço, uma sociedade que enxergou suas possibilidades e interação humana. Este tipo de sociedade é considerada como uma civilização. Qual a diferença de cultura e civilização? Cultura, em termos simples, é um conjunto de hábitos e costumes pertencentes a um determinado povo. Cada povo tem a sua cultura. Civilização é compreendida como desenvolvimento de uma cultura, quando o povo exerce a sua cultura de forma plena ou em estágio elevado. O que é determinismo cultural e como surgiu? Determinismo cultural é os indivíduos que compartilham de uma mesma estrutura cultural tendem a pensar e agir da mesma forma, fundamentados nos valores comuns que os orientam. Como surgiu o determinismo cultural? Surge como uma escola de pensamentos em que uma cultura é superior à outra, por sermos adaptáveis. Nós vamos tendo modificações, mesmo que em menor grau, na medida que conhecemos novas coisas e interagimos com ela. Sendo assim, sim, a cultura pode sobrepor a natureza. Antropologia evolucionista. A antropologia evolucionista foi desenvolvida na Inglaterra no século XIX, especialmente por meio dos estudos de Edward Burnett Tylor. Para Tylor, cultura é todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte e moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. A antropologia evolucionista, a partir da etnologia, que nota-se pelo estudo dos fatos e documentos analisados pela etnografia, ou seja, ela utiliza a antropologia cultural e social para uma comparação entre as diferentes culturas e seus grupos, a fim de sobrepor uma cultura a outra. O que é culturalismo? Culturalismo é o conjunto de ações que admite como centro a cultura, capaz de explicar ou fundamentar os fenômenos que movem e estruturam o comportamento de uma população e de um indivíduo nas diversas fases da formação social. O culturalismo toma por base todos os modelos artísticos atuais, clássicos e filosóficos, em conjunto ou individuais, para tornar claro o papel fundamental da cultura na construção de uma sociedade. A antropologia estrutural e a antropologia interpretativa. A antropologia estrutural concentra-se no modo como elementos de um sistema se combinam, e não em seu valor intrínseco. Diferença e relação são conceitos essenciais. A combinação desses elementos dá margem a oposições e contradições que servem para dar ao reino social seu dinamismo. E a antropologia interpretativa também olha para a leitura e interpretação que os nativos daquela sociedade fazem de sua própria cultura e sociedade. Entende a cultura como sendo uma hierarquização de significados e busca uma descrição densa do que foi analisado e observado.
Etnocentrismo. O que é? A visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo com base em sua própria cultura, considerando as outras culturas ou considerando a sua como superior às demais. O etnocentrismo ocorre porque nossa compreensão do que seria a existência dificulta nossa capacidade de perceber a diferença como algo normal. De fato, o etnocentrismo afeta todas as pessoas em todas as culturas do globo, em maior ou menor grau. Isso porque é muito normal, entre aspas, julgarmos etnocentricamente assuntos relacionados à política, à sexualidade, ao feminismo, questão racial e etc. Ideologia e comportamento social. Na vida social, quando enfrentamos um problema, buscamos soluções para ele. Porém, as soluções não são neutras, ou seja, não estão isentas de valores. Os indivíduos e grupos sociais possuem interesses relacionados às ideias que são apresentadas no processo de interação social, ou a ideias que são construídas por tais grupos. Para um melhor entendimento, imaginemos uma assembleia para decidir se uma escola vai entrar em greve. Na assembleia, teremos pessoas que não são favoráveis à greve e outras que são favoráveis à greve. Cada uma dessas atitudes mostra um olhar específico sobre o mundo e uma forma de explicação da realidade social. Esse conjunto de ideias e valores que orientam o comportamento e as decisões dos indivíduos e grupos compõe a ideologia. Nossas ações e percepções de mundo são baseadas em ideologias, assim como a cultura. É um elemento essencial para o entendimento das relações sociais. Ideologia como falsa consciência. O uso de conceitos de ideologia está relacionado aos estudos desenvolvidos por Karl Marx, em parceria com Friedrich Engels. Desenvolveu o conceito de ideologia como ilusão ou falsa consciência. Nessa definição, Marx procura se contrapor à visão de que o desenvolvimento da razão humana por si só modificaria o mundo, ou seja, as ideias seriam o fundamento da realidade. Marx contra-argumenta explicando que a sociedade é compreendida em duas esferas: a infraestrutura e a esfera da produção material, que produz os bens que satisfazem as necessidades materiais. Já a superestrutura representa o conjunto das ideias, das leis, das religiões, da moral e das organizações políticas presentes em uma sociedade. Essas duas esferas se relacionam mutuamente, devendo ser percebidas como um todo estruturado. Afirmar que as ideias que pertencem à superestrutura são autônomas consiste em uma representação falsa das relações sociais desenvolvidas pelas classes dominantes, com o objetivo de manter a classe trabalhadora sob seu controle. Isso significa desconsiderar que as relações materiais de produção construídas fundamentam o modo como cada um explica e interpreta o mundo. Por isso, a ideologia é vista por Karl Marx como uma falsa consciência da realidade. Para deixar isso mais claro, pensamos no seguinte exemplo. Nos últimos anos, houve mudanças na forma de organização das empresas, com propostas para aumentar os ganhos e diminuir os custos de produção. Para isso, foram realizadas estratégias com a aprovação do Estado que reduzem o número de empregados e, com isso, ocorre o aumento do desemprego. Na concepção de Marx, as mudanças na base material, infraestrutura
e na postura do Estado à superestrutura, explicam as dificuldades dos trabalhadores de encontrar emprego. Ao mesmo tempo, para evitar que se perceba a causa real do aumento do desemprego, as classes dominantes desenvolvem uma explicação dessas mudanças. Segundo eles, a dificuldade de conseguir emprego são atribuídas à falta de qualificação profissional ou de dedicação dos trabalhadores. Essa forma de explicar o desemprego faz com que muitos trabalhadores pensem que estão desempregados por culpa deles próprios. Temos nessa situação um caso de ideologia com falsa consciência, pois há a utilização das ideias como forma de impedir os trabalhadores de compreenderem as causas materiais que formam sua realidade. Outra abordagem teórica sobre a ideologia é a do italiano Antonio Gramsci. Para ele, a ideologia pode ser compreendida como visão de mundo, um conjunto de perspectivas produzidas pelas diferentes classes sociais que se realizam nas práticas sociais, ao mesmo tempo que são influenciadas por elas, formando um sistema de valores culturais. A ideologia representa o modo como cada grupo ou classe social atribui sentido às suas experiências no mundo. Duas consequências importantes derivam dessa visão: a valorização da cultura na análise das relações sociais e o papel que as classes dominadas podem ter no processo de transformação da sociedade. Na visão de Gramsci, as ideologias são expressões das experiências sociais de grupos ou classes sociais e estão vinculadas a práticas culturais. Sendo assim, as classes dominantes procuram propagar sua forma de explicar o mundo, de modo que possam inspirar o comportamento cultural das classes dominadas e influenciá-las. Quando isso ocorre, essa situação é denominada de hegemonia. Na sociedade, o exercício do poder prevê uma alternância entre a correção e o consenso. A hegemonia de uma classe sobre as demais prevê o domínio baseado no consenso e não na força. Isso pode ocorrer pela difusão da ideologia da classe dirigente para todas as esferas da vida, de maneira que se torne a concepção de mundo de todas as classes. Se pensar no exemplo anterior dos trabalhadores utilizados anteriormente, significa que a classe dominante, ao pregar as ideias sobre o papel dos trabalhadores na questão de desemprego, não tem como objetivo produzir uma falsa consciência da realidade, mas influenciar o modo como esses trabalhadores vão se comportar em seu cotidiano, cobrando mais de si mesmo do que dos seus empregados ou do Estado. No entanto, para Gramsci, as classes dominadas não precisam ser elementos passivos nesse processo. Elas podem construir sua própria visão de mundo e se contrapor à visão dominante. Isso se chama contra-hegemonia. Retornando ao exemplo, significa dizer que as organizações sociais e os grupos políticos ligados aos trabalhadores podem produzir explicações distintas daquelas que foram apresentadas pela dominante. Ao fazer, permitem aos trabalhadores e o conjunto mais amplo da sociedade rejeitar a ideia dominante e se mobilizar contra as relações sociais em vigor. Meu nome é Davi Henrique e eu vou falar sobre a indústria cultural e meios de comunicação de massa. O que
O que é indústria cultural e meios de comunicação de massa? Adorno e Horkheimer desenvolveram o conceito de indústria cultural para designar o modo que os produtos culturais dos vários setores artísticos são racionalmente fabricados, seguindo a lógica do dinheiro e como os meios de comunicação determinam seu consumo massivo. Isso acontece devido à concentração da economia e dos meios de comunicação nas mãos de poucas pessoas. Muitas vezes nos esquecemos, mas é importante lembrar que os meios de comunicação são empresas e toda empresa tem um dono, tem um líder, tem um cabeça, tem um indivíduo ou um grupo econômico que representa determinada classe social e seus interesses. Televisão e mídia social. É uma questão interessante, é que, diferentemente das culturas eruditas e populares, que são produzidas respectivamente pelas elites e pelas classes populares, a cultura de massa, ao contrário do que o nome sugere, não é produzida pelas massas, mas para as massas. Ela é gerada no interior da indústria da cultural, conjunto de empresas vinculadas a classes dominantes que tem como função produzir cultura. É como se fosse um conjunto de marionetes feita pela TV, obrigando essa tal produção de cultura, porque muitos espectadores levam a TV como o que aconteceu, o que for passado de informação pela TV deve ser praticada no dia a dia. Então, querendo ou não, leva essa obrigação de produzir a cultura. Meios de comunicação de massa. Os principais vínculos de divulgação de massa é a televisão, rádio, o cinema, jornais, livros, que exercem o papel essencial nesse contexto. São eles que são responsáveis por transmitir informações que aconteceram, que está acontecendo e o que vão acontecer e o que vai acontecer. Mas a maioria das informações às vezes acabam contaminando o espectador. Por exemplo, quando um programa jornalístico de uma emissora de televisão apresenta uma notícia, o modo como são narrados os fatos, apresentadas as entrevistas, não é neutro. Procura-se construir determinado olhar sobre a realidade que representa a visão dos donos da comunicação em que a informação está sendo divulgada. Diante da rotina cotidiana das classes trabalhadoras, o principal modo de obter informações é por meio da televisão. Por conta disso, hoje em dia seria por meio da televisão mais acessado, vamos dizer assim. Mas antigamente era por boca a boca de pessoas da própria sociedade, a rádio, jornais. Porém, a maneira como essas pessoas vão interpretar os acontecimentos será influenciada pela forma como a emissora e seu telejornal apresentarem os fatos. Assim, a TV é um veículo essencial, necessário para a difusão da cultura da ideologia dominantes. Criação do conceito da indústria cultural. O estudo da cultura sobre o controle social levou o filósofo Theodor e Marx em meados dos anos 1940. Foi criado e elaborado para designar um modo de como se produz uma cultura, padronizando e verificando qualquer outra produção industrial. A indústria cultural, segundo Adorno e Horkheimer, possui padrões que se repetem com a intenção de formar uma estética ou percepção comum voltada ao consumismo. Camuflando as forças de classe, a indústria cultural apresenta-se como um único poder de dominação e difusão de uma cultura substância. A análise sociológica da sociedade e da informação tenta compreender as transformações sofridas pelas sociedades contemporâneas graças ao impacto da revolução digital. A indústria geradora de serviços e de conteúdos digitais passa a ter importância fundamental na formação de comportamentos e hábitos de consumo. No entanto, o modo como essas mudanças ocorrem não pode ser compreendido sem que se perceba que a tecnologia não está apartada da produção social nem da cultura. Ou seja, o dia a dia, cada dia,
tecnologia vai se avançando, a forma de passar essa informação vai se avançando. E a gente tem que cada dia mais se adaptar com esses avanços tecnológicos. Cultura, ideologia e identidade cultural no século XXI. A partir dos anos 1970, a fusão da telecomunicação analógica com a informação provocou uma transformação no modo como circulam as informações, permitindo a comunicação multidirecional. O sociólogo espanhol Manuel Castells denomina como sociedade da informação, que seria um termo que surgiu no século XX, no momento em que a tecnologia teve grandes avanços. A importância que conquistou fez com que a tecnologia se tornasse essencial na determinação do sistema social e econômico. Cybercultura. A visão otimista foi desenvolvida pelo filósofo francês Pierre Levy. Para ele, a propagação das redes sociais online pode transformar as revelações culturais e políticas, gerando novos modos de exercício, chamando de cybercultura, que seria uma cultura que surgiu ou está surgindo a partir do uso da rede de computadores e de outros suportes tecnológicos, como por exemplo os smartphones, através de comunicação visual, a indústria do entretenimento e o comércio eletrônico, no qual se configura presente. Nesse aspecto, entende-se que o espaço digital poderá concretizar seu potencial político ao ser habitado por culturas cada vez mais diversas e participativas. Um exemplo desse é o uso político das redes sociais. São as manifestações ocorridas no Brasil em junho de 2012, 2013, se eu não me engano, em que essas redes tiveram papel central na organização dos protestos. Que também nesse contexto social ganha destaque as tribos urbanas, que o seu papel na formação das identidades juvenis são caracterizadas por se constituírem como um grupo identitário que questiona os padrões de comportamento, a expressão cultural de dominantes. As tribos urbanas surgem nas últimas décadas do século XX e ganham na sociedade da informação, diversidade, amplitude geográfica, gerando novos e múltiplos sentidos e formas de pertencimento para a juventude. A maneira como os vínculos sociais se difundem pela internet consolida e estabelece uma nova ordem comunicativa, na qual a solidariedade das tribos se fortalece e se redefine pelas redes eletrônicas. Aqui são as referências que eu peguei para usar de exemplo, estudos e o próprio livro didático também. E essa é a minha apresentação. Obrigado. Entenda a cultura no plural. Meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco sobre cultura. Cultura de acordo com Félix Guattari, ou seja, o pensador Félix Guattari, ele reuniu o significado de cultura e dividiu ela em 3 tipos: cultura-valor, cultura-alma coletiva e cultura-mercadoria. Cultura-valor, ou seja, é tudo aquilo que o ser humano aprende de moral e ético desde que nasce e é inserido no meio social, se tornando o que chamamos de valores morais. Ou seja, ele dá a entender que cultura-valor é um julgamento de valores sobre os indivíduos, determinando se eles pertencem a um grupo culto ou inculto. Cultura-alma coletiva, ou seja, é aquela que está estabelecida na sociedade e diz respeito aos padrões e regras que cada comunidade segue. Ou seja, de acordo com ele, todas as pessoas, grupos e povos têm cultura e identidade cultural, né? Exemplo disso é o povo brasileiro em comparação com o pessoal da China, né? Ou seja, temos culturas distintas. Cultura-mercadoria, ou seja, consiste no sistema de governo no qual a sociedade está inserida, respeitando esse sistema e fazendo dele parte da sua vida. Ou seja, vamos dizer que é a chamada cultura de massa, né?
ela compreende bens ou equipamentos, assim como conteúdos teóricos e ideológicos e produtos disponíveis no mercado. Definição de cultura. Ou seja, para Edward Taylor, a cultura seria o complexo que inclui conhecimento, crença, arte, artes morais, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Ou seja, o Taylor dizia que cultura era um julgamento de regras, leis, tradições, costumes, religiões e assim por diante. Já o Franz Boas, para ele, a cultura era conceituada como resultado do pensamento racional do homem. Já para o Malinowski, a cultura é uma totalidade de funcionamento que integra hábitos, costumes, técnicas e crenças. Ou seja, para ele, todo elemento cultural deve ser estudado em seu contexto. Ou seja, cada cultura, ela é estudada de maneira diferente, ou seja, pelos seus costumes, técnicas, crenças, hábitos e assim por diante. Já o Levi-Strauss, ele conclui que todas as culturas usam seus próprios parâmetros ao olhar para outras, mas o Ocidente explica essas diferenças como produto de uma diferença de estágio de evolução da sociedade. Ou seja, para o Strauss, cada sociedade tem uma estrutura simbólica. Ou seja, para ele, uma boa estrutura, essa cultura devia ter uma boa linguagem, um bom parentesco e um bom meio econômico, Já o Clifford Geertz e o Marshall Harris, eles tinham o mesmo pensamento de cultura, Ou seja, para eles a cultura é a própria condição de existência aos seres humanos, produto das ações por um processo contínuo através do qual os indivíduos dão sentido às suas ações. Antropologia cultural, ou seja, é o ramo das ciências sociais que estuda o ser humano e a sua origem de maneira abrangente, por meio de estudos sobre as características físicas, a cultural, a linguagem e as construções do ser humano. Ou seja, o antropólogo vai buscar determinar, com base em grupos sociais específicos, como se formam os seres humanos, a ponto de tornarem-se o que são em suas comunidades. Ou seja, como nós vimos nos slides anteriores, vimos vários tipos de pensamentos com relação à cultura, de acordo com diferentes antropólogos. Eles vão buscar explicar a cultura de diversas maneiras, pela convivência, o lugar, os meios sociais, situação financeira e diversos fatores que eles vão encontrar para explicar a cultura, Bom dia, meu nome é Luiz Eduardo Calafel Fontes, eu vou dar continuidade ao seminário. Os pontos que eu vou trazer primeiro são alguns conceitos sobre a ideia de cultura. Depois eu vou passar sobre o hibridismo, de como a globalização e os efeitos da modernidade permitem uma maior interligação entre as culturas de diferentes localidades e regiões. Depois eu vou trazer uma percepção, no caso as diferentes percepções de algumas religiões sobre a morte e como a morte pode nos servir de ferramenta para o entendimento dessas religiões, da cultura, por meio também muito da religião, da cultura no caso. Vou passar no final sobre o conceito de etnocentrismo, o que significa um relato histórico e o que se passa de etnocentrismo hoje em dia, por exemplo. Começando pelos conceitos de cultura, eu trago primeiro uma relação do Terry Eagleton. É um pensador britânico que, na obra dele, A Ideia de Cultura, ele fala que poucas palavras têm tantas definições quanto cultura, e a meio a tantas definições, é muito complicado achar uma que seja apropriada à cultura, e que algumas são
passam do limite, são exageradas, ampliam-se, então englobam coisas que não cabem só à cultura, e que outras acabam sendo ao contrário, acabam sendo rasas e que não trazem o tamanho da complexidade de um conceito tão rico e importante para a sociedade. Passando sobre algumas das definições, eu trago 4 delas do Raymond Williams, galês, 4 delas tiradas do livro Cultura e Sociedade. Primeiro é uma ideia mais individualizada, que trata mais da percepção do indivíduo, de como ele vai agir de acordo com as possibilidades e ações que aparecerem por ele. Então, uma cultura interligada sobre o indivíduo, a disposição dele em relação às possibilidades e às ações. A segunda definição que ele traz é algo já diferente, é algo coletivo, refere-se ao desenvolvimento intelectual de uma maneira geral da sociedade, fazendo uso-se por meio de algumas instituições, como colégios e escolas, centros como bibliotecas. A segunda definição que ele traz é algo já diferente, é algo coletivo, refere-se ao desenvolvimento intelectual de uma maneira geral da sociedade, fazendo uso-se por meio de algumas instituições, como colégios e escolas, centros como bibliotecas municipais, que segundo ele pode ser importante para a retenção de cultura. Um terceiro conceito de cultura, ele vai tirar sobre manifestações, não necessariamente sobre o indivíduo em si ou os coletivos da sociedade, mas as manifestações geradas pelo indivíduo e a sociedade, como artes, que no caso livros, quadros, canções, estilos de vida propostos. Então, ele traz a ideia de cultura da determinada sociedade através de uma leitura dessas manifestações, dessas ferramentas que são produzidas pelo indivíduo e pela sociedade. O quarto conceito trata mistura e transiciona o primeiro e o segundo, sugere um modo de vida integral do grupo social, reunindo as instituições de governo e relacionamentos cotidianos, organização do trabalho e a família. Então, ele associa o pensamento ao indivíduo junto com esse pensamento coletivo, integrado, e que juntos podem tratar de cultura, comunicação e interação entre os diferentes membros e coletivos da comunidade. Então, concluindo sobre as 4 definições de Williams, são 4 definições diferentes, 4 definições que se propõem a responder ao conceito de cultura e que não necessariamente uma delas é individualizada, podemos usufruir dela, mas elas podem interligar-se, podem serem usadas em diferentes perspectivas para quando nós formos explicar a cultura. De toda forma, ele nos traz 4 conceitos que podem nos referir-se importantes conceitos sobre a cultura. Eu vou transicionar agora sobre troca cultural e culturas híbridas, sobre como isso ocorre muito de forma mais facilitada no mundo de hoje. Eu vou citar antes uma passagem do antropólogo argentino Néstor Garcia Canclini. Em sua obra Culturas Híbridas, ele analisa questões como essa, lançando um olhar mais histórico de acordo com a linha do tempo, e que eu vou pegar a passagem que ele observa até o século XVIII, que ele analisa que as relações culturais ocorriam somente entre grupos próximos, indivíduos próximos, e que o transicionamento de cultura, o compartilhamento de cultura era diferente de algumas, não era tão facilitado, era muito mais restrito, e que ele fala que os poucos contatos externos sobre diferentes culturas vinham de meios de jornal, por exemplo, e de meio da mídia. Passando agora um pouco sobre como isso evoluiu, percebe-se que, de acordo com o meio de comunicação, a evolução do meio de comunicação facilitou isso,
E outro ponto importante foi não só o indivíduo pegar esse conceito já absorvido e já transicionado da mídia, mas através de celulares, notebooks, tablets, ele em si poder buscar por si só diferentes culturas, diferentes formas de compartilhar a cultura dele também. Então, não só ele recebia essa troca de cultura da mídia, mas como ele também passa a poder ir atrás e poder seguir o próprio caminho. Passando agora sobre diferentes conceitos e perspectivas sobre a morte, eu citar brevemente que a morte em diferentes religiões, quer dizer, em diferentes culturas, está muito ligado à religião, e como, por exemplo, nós no Brasil, que a maioria é cristão, seja evangélico ou católico, acreditamos que no final da vida há dois mundos, o inferno e o céu, e que pessoas boas vão para o céu e pessoas más vão para o inferno. Totalmente diferente de algumas culturas, por exemplo, na África, que acreditam em reencarnação, e algumas acreditam que a alma não acreditam nesse mundo paralelo do céu e inferno e a Terra, acreditam que a alma permanece na Terra até a reencarnação, ou medindo equilíbrio entre boas energias e más energias. No mágico vale ressaltar também que a morte é um ponto de alívio, de liberdade, em que o indivíduo eles entendem para um lugar melhor, que eles passam, que é um fim de um ciclo de sofrimento da vida, e que eles festejam justamente por isso, por acreditar que o indivíduo foi a um lugar melhor. Finalizando sobre etnocentrismo, trazendo um conceito de dicionário, conceito simples. Conceito de dicionário, conceito simples. Visão simples não, conceito abrangente, que conceito didático, o primeiro conceito que ao procurar você vai achar. Visão de mundo, característica de quem considera o seu grupo étnico, nação, nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. Tem outro conceito, eu sou mais favorável a esse, de um brasileiro, Everardo Rocha, em que ele fala que o etnocentrismo é um fenômeno no qual se misturam elementos intelectuais e racionais com elementos emocionais e afetivos. No plano intelectual, o etnocentrismo está presente na dificuldade de encarar a diferença, e no plano afetivo, nos sentimentos de estranheza, medo e hostilidade. Por um exemplo dele, o relógio, o arco e a flecha, que ele retrata a história de um jesuíta que, vindo ao Brasil, em Portugal ele tinha comprado um relógio moderno, digital, onde não só marcava a hora, mas como também tinha alarmes, também com algumas luzes de alerta, cronômetro, uma mini calculadora. Então, um relógio que multifuncionalidades para ele, que ao chegar ao Brasil e criar uma amizade com um jovem que sempre acompanhava as missões que ele tratava, ele criou conectividade com esse jovem, e no final da experiência dele, ele deu o relógio a esse jovem. O jovem não entendeu a forma de múltiplas funcionalidades e fez uma arte. Então, na cultura do índio é uma arte. Na cultura do jesuíta foi várias múltiplas ferramentas. Disso eu tiro o exemplo sobre etnocentrismo. Obrigado pela atenção e eu encerro minha apresentação. Meu nome é Ian Fernandes e eu vou falar sobre o preconceito. O que é preconceito? O preconceito é um conceito ou uma opinião previamente concebida. Em outras palavras, trata-se de um juízo feito sobre um indivíduo ou grupo social antes de qualquer experiência. O preconceito age a partir de uma simplificação estabelecendo categorizações sociais através de uma criação de estereotipos. O preconceito funciona com base no princípio da generalização de todo grupo-alvo de preconceito. Cada um de seus membros, indistintamente, carrega marcas estereotipadas que o estabelecem numa singularidade. O início do preconceito. O início do preconceito, na verdade, não existiu, pois o preconceito já existe e sempre existiu desde quando a nossa sociedade se estabelece como uma sociedade.
a apologia implícita ao preconceito. A apologia implícita ao preconceito é nada mais nada menos do que você praticar o preconceito, mesmo que você esteja somente com o seu grupo. Você apoiar o preconceito é apenas você falar sobre ele. E a vitória implacável de uma cultura. O preconceito não é nada mais, nada menos do que isso, a vitória implacável de uma cultura. Ou seja, você que pratica o preconceito achar que sua cultura, na verdade, é superior àquela cultura. O nazismo é um bom exemplo sobre isso, que é o preconceito, pois o nazismo é uma cultura que se achava superior a tudo, que tinha como principal objetivo de privilegiar e apenas apoiar a existência dos brancos, héteros e não pobres. Ou seja, esse grupo de pessoas que se encaixavam nesses três requisitos, eles eram extremamente preconceituosos, extremamente racistas, pois eles achavam que a raça deles, ou o tipo deles, era realmente uma raça superior às outras. A xenofobia. A xenofobia na Europa, como destaque, ódio ou medo exagerado de estrangeiros, que é a própria xenofobia, vem fortalecendo os discursos políticos extremados de aversão a pobres e estrangeiros e populações culturalmente distintas, como a origem muçulmana. Esse é outro preconceito que está acontecendo atualmente no cenário mundial, pois na Europa, aqui como destacado, é onde está acontecendo mais isso de xenofobia, mais esse preconceito, que está tomando forma até politicamente, onde os presidentes estão apoiando e dando enfatização a essa cultura. A Frente Nacional. O que é a Frente Nacional? É um grupo de pessoas que extremamente cautelosos quanto a isso, pois eles, como eu falei antes, aqui tem a apologia implícita ao preconceito. E é isso basicamente que eles fazem. Eles apoiam a xenofobia, apoiando os políticos. A Aurora Dourada, ela faz justamente o contrário disso. Ela critica e acha totalmente errado isso que os políticos fazem. E a crise econômica. A crise econômica na Europa, na verdade, é feita como uma justificativa, uma tentativa de justificativa para praticar a xenofobia. Pois, como eu coloquei aí em cima e essa foto aqui do lado, aqui temos uma mulher muçulmana que ela veio e se estabeleceu na Europa. Antes, ela tinha não uma condição bem de vida, porém, por causa do país dela que era mal desenvolvido ou subdesenvolvido. E como na Europa a economia é bem mais elevada, ela foi para lá para se estabelecer, nisso criando uma boa estabilidade econômica e caindo a da Europa. Unidade e diversidade cultural do Brasil. Eu vou falar disso agora porque realmente faz muito a ver com o tema passado, que o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. São ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais, conhecimento adquirido a partir do convívio social. Só o homem possui cultura, seja a sociedade simples ou complexa. Todas possuem sua forma de expressar, pensar, agir e sentir. Portanto, todas têm sua própria cultura, o seu modo de vida, e não existe cultura superior ou inferior, melhor ou pior, mas sim culturas diferentes. Satisfazer as necessidades humanas. Limitar normativamente essas necessidades. Esses pontos eu falei eles em seguida, pois eles se ligam. Satisfazer necessidades humanas. Quais são as necessidades humanas? Vamos dar o exemplo aqui de consumir. E, como todos sabem, os Estados Unidos é o país que mais consome no mundo. Portanto, eles têm o costume ou a cultura de consumir. Então, essa é a necessidade humana. E a cultura tem como objetivo satisfazer isso. Então, os Estados Unidos, por ser o maior centro de comercialização e consumista do mundo, ele tem como objetivo ser o maior em subdesenvolvimento, porque o
o povo de lá, a cultura, realmente exige que seja consumista e implicar em alguma forma de violação da condição natural. Vamos dar o exemplo agora sobre as leis. As leis, elas determinam o que o homem faz ou não faz de errado. Porém, dentro de diferentes povos ou diferentes culturas, existem suas leis, como, por exemplo, os indígenas. Os indígenas têm a lei deles e nós temos a nossa. Então, essa é a forma de violação natural do homem. A pluralidade cultural brasileira. Na América Portuguesa, no século XVI, as culturas indígenas e africanas, apesar da presença marcante, não eram reconhecidas pelos colonizadores e se expressavam à margem social que constituía sobre o domínio lusitano. Tal sociedade tinha como principal referência a cultura europeia, e foi daí que surgiu a cultura brasileira, que é nada mais nada menos que a miscigenação ou a mistura de todas essas culturas, que é isso que se liga aos dois pontos, que é a cultura brasileira e a origem miscigenada dessa cultura. O terceiro, estados singulares. Isso é muito interessante, que aqui no Brasil cada estado tem sua cultura e seu diferente modo de viver. Como aqui nós vemos que do lado esquerdo temos uma dança folclórica e do lado direito temos uma representação do carnaval, que são aqui exatamente as representações de dois estados diferentes que possuem uma cultura totalmente diferente. Como aqui no Nordeste temos a cultura do folclore, não é? Que é a dança, porém totalmente diferente e oposto a isso temos o carnaval, que todas as duas são celebradas aqui no Brasil, porém são de estados, provém de estados diferentes. A cultura-nação. Como o próprio nome já diz, a cultura-nação é uma cultura apenas gerada por várias culturas, como o Brasil, onde existem vários tipos de sotaque e costumes distintos, que foi o que eu acabei de falar. E quem aí eu distribuí 4 pontos, que foi Darcy Ribeiro, o grande antropólogo e sociólogo, e, além disso, escritor aqui do Brasil, que ele dizia que existiram grandes macro-regiões, a região cabocla, crioula, sertaneja, sulista e caipira. A palavra definitiva para o Brasil é resistência, pois o brasileiro é muito resistente e muito ouvinte das culturas distintas, e isso que faz dele antropofágica. A mestiçagem de pele e da alma, como tanto enfatizava Darcy Ribeiro, não criou somente um ser esteticamente diferente, criou também, e muito mais, um espírito humano radicalmente inédito, fruto de todas as culturas que por aqui se apresentaram e continuam se remodelando. E é isso que o Brasil é a cultura de outros povos remodelada. Muito obrigado, e esse foi meu trabalho, Ian Fernandes. Bom, eu sou o aluno Victor Manuel e hoje vim apresentar sobre qual é a sua tribo. O que é tribo? Tribo é um tipo de agrupamento humano unido por língua, costumes, instituições e tradições. Ou seja, é tudo aquilo que é reunido por um propósito só, seja ele cultural, instituições, igreja e etc. Tribos urbanas e encontros entre arcaicos e tecnológicos. O sociólogo alemão George Simmel procura entender os novos tipos sociais próprios da cidade grande e inspirou muitos autores a pensar vários temas relativos ao modo de vida urbano. Os tempos são outros e os modos não são mais os mesmos, tendo uma disputa entre a igreja, a família e o Estado, com a indústria de consumo e a mídia. Ou seja, esses termos se encaixam perfeitamente com a igreja. Com a igreja, o Estado, a família e com as indústrias de consumo e mídia. Porque quando ele fala os tempos são outros, quer dizer o quê? Que não é mais como antigamente, que é praticamente o outro termo, que são os modos não são os mesmos, porque tipo, na igreja antigamente eles tinham outro modo, hoje em dia mudou. A família também,
Com o passar dos anos, novos costumes surgiram e modificou de antigamente. E a indústria de consumos e mídia, as pessoas passaram a consumir outras coisas civilizadas, e a mídia ela sempre vai evoluindo, como tudo, né? Identidade ou identificação. Para Mafisoli, o Brasil é um dos maiores países para observar o neoliberalismo pela nossa combinação tradicional com tecnológico o tempo todo. Um famoso sociólogo, Bauman, fala que ao perceber uma das outras nos quesitos visuais e nos padrões de consumo, acaba se tornando elementos próprios de sua identidade, mas Mafisoli propõe a substituição de identidade para identificação. Ou seja, para Mafisoli, nós temos uma combinação do tradicional com o tecnológico o tempo todo. E tendo em vista isso, ele propõe uma troca de identidade para identificação. Porque para ele praticamente é a mesma coisa. Eu sou punk da periferia. Uma antropóloga, Janice Caiafa, faz uma pesquisa sobre o punk na década de 1980 e publicou com o título Movimento Punk na cidade, a invasão dos bandos sub. Na sua pesquisa, ela coloca sua opinião em críticas e defesa, junto com vários estudos com as pessoas. Uma professora aí fala que as tribos têm um consumo próprio para valorizar a sua imagem e que em alguns gostos pode ter mais de uma tribo, porque eles se vestem iguais, têm os mesmos estilos. Até Gilberto Gil, que eu coloquei uma imagem dele aí, tem uma música e se chama Eu Sou Punk da Periferia. E os punks, eles procuram sempre valorizar a sua imagem. Com os gostos deles, eles querem deixar isso bem claro. Eles fazem o que deve para deixar sua imagem exposta. Olá, meu nome é Vinícius e vou falar um pouco sobre tribos urbanas e as dinâmicas de apropriação e assimilação. O que é uma tribo urbana? Uma tribo urbana é um grupo de pessoas, geralmente jovens, que se une por ter gostos musicais, estilos, valores culturais, ideologias parecidas e afinidades diversas. Ou seja, uma tribo urbana é um grupo de jovens, geralmente dos 15 aos 22 anos, que se une por gostos semelhantes, por afinidades que há entre eles, que vêm a se unir, que vêm a entrar em uma determinada tribo, que vêm a formar um determinado grupo, que é uma determinada tribo. E é a partir de George Zimmer, que procura entender a vida nas grandes cidades, nas metrópoles, para entender as grandes mudanças, porque é na metrópole onde ocorrem as grandes mudanças de estilo de vida, que é a maneira de se relacionar, viver, pensar, sentir com as pessoas. Ou seja, George Zimmer está preocupado em entender como ocorrem essas grandes mudanças, quais são essas grandes mudanças e como isso está afetando na sociedade. Neotribalismo é a partir do professor de Paris, Michel Maffezole, que conceitua esse termo neotribalismo, que é um paradigma para interpretar a sociedade urbana. Ou seja, o neo, que é novo, que significa novas tribos que surgem nessa sociedade moderna, novas tribos que surgem, e essa palavra vem a ser um paradigma de interpretar a sociedade urbana, esses novos grupos que surgem, sendo o principal motivo que vai determinar a entrada em uma tribo é o sentimento de pertencimento, uma rede coletiva afirmado pelos valores, ou seja, o principal motivo que vem adentrar um indivíduo, um membro a uma determinada tribo,
é o sentimento de ser pertencido àquela tribo, àquele grupo, o sentimento de acolhimento. É pelo acolhimento que vem a determinar esse indivíduo em uma determinada tribo, segundo os valores que há nessa determinada tribo. O Brasil é um bom exemplo de casos de tribos urbanas, ou neotribalismo, tendo ocorrido uma constante mudança das tribos, ou seja, o Brasil é diverso, laico de tribos que há, de várias tribos, e muitas tribos que estão em constante mudanças, desde os anos de 90 para cá, estão em constante mudanças várias tribos no Brasil. As tribos urbanas é uma identificação que o indivíduo vai se identificar e permanecer por um determinado tempo, ou seja, tendo como característica o estar, o descartável, o transitório, a máscara e a pluralidade. Ou seja, o indivíduo, a tribo urbana, esse indivíduo vem a se identificar em uma determinada tribo ou grupo, não pela identidade, mas sim pela identificação. Ou seja, ele vai adentrar, ele vai estar em uma determinada tribo. Não significa que ele vai permanecer, ele pode mudar, ele pode se transitar para outra tribo, determinado pelos seus valores que há nessa tribo. Essa identificação da tribo será fundamental para defender ideias como estética própria, estilo moderno e resgate da tradição. Ou seja, é a partir dessa identificação que esse indivíduo tem com uma determinada tribo que ele vem a defender ideias nessa tribo, como a estética, como a roupa, a forma que ele veste, que ele está visualmente, e dentre outros, o estilo moderno, ou seja, possui um estilo moderno, e é a partir disso que vem a trazer o resgate da tradição na sociedade. Neotribalismo. Também há dentro do ciclo de participação nas tribos, ou seja, como antes já estava falando, a representação de papéis. Quando esse indivíduo se identifica em um determinado tribo ou grupo, ele vem a representar papéis e com isso vem a aderir valores a essa tribo. E ao aderir valores, esses valores vão estar subordinados a essa tribo. E um principal é o sentimento de pertencer a essa tribo, de acolhimento a essa tribo, que ele vem novamente a representar papéis nessa tribo, um novo indivíduo. A base social. No lugar da família e das instituições está o gosto, a atitude, a estética. As tribos se vinculam por esses motivos, ou seja, a formação de uma tribo está determinada no gosto, na atitude e na estética, não nas instituições, que era base na sociedade antiga. Era base a família, as instituições, o Estado, a religião. Mas para a formação de uma nova tribo, de tribos urbanas, está no gosto, na atitude, nos comportamentos, no visual que essa tribo possui e valores. Uma escolha ou um rótulo. Nem sempre ser associado a uma tribo é uma escolha do sujeito, levando às vezes uma tribo a receber um rótulo. Nesses casos, surgem significados pejorativos. A exemplo, as patricinhas. São aqueles que não se identificam ou não aceitam os padrões propostos por uma tribo urbana e que, pela influência da indústria cultural na formação de estereotipos, que através do sistema de acusação acaba por se rotular, estigmatizar e até alimentar uma dinâmica de discriminação e preconceito contra seus integrantes. Quando a escolha de uma tribo se torna mais do que uma tribo, mas sim um rótulo, essas tribos ou grupos não se reconhecem como tribos. Ou seja, quando a escolha de uma tribo, ou seja, quando uma tribo não é uma tribo feita em determinado aos integrantes, nela não foi os integrantes que colocou o nome desta tribo, mas sim ela é rotulada pelo sistema de mídia, que vem a discriminar, a
preconceitualizar a essas tribos, de acordo com comportamentos e valores que essa tribo vem aparentemente a mostrar. E com o estudo antropológico, foi feito um estudo antropológico por Cláudia da Silva Pereira em 2007, que pesquisou no artigo Jeito de Patricinha, ou Roupa de Patricinha, a tribo das patricinhas. De tal usado o termo, a patricinha, foi dicionarizado. Segundo o dicionário Michaelis, o termo significa moça de classe social elevada, ou moça bem vestida que usa roupas de marca ou caras. Ou seja, Cláudia da Silva, depois de muito ter falado sobre patricinha, veio a dicionarizar, levou a dicionarizar, levando a esse tipo de termo no dicionário. Mas Cláudia Pereira da Silva, ao estudar profundamente nesse assunto, ela percebeu que há um leque de grupo diversificado dentro dessa tribo, que não é uma tribo unida e estável, ou seja, ela não é uma tribo aquela que as pessoas pensam que é tudo igual, mas é uma diversificação de grupos que há nessa determinada tribo. Mas, ou seja, elas são determinadas mais do que roupas. Essa tribo não é determinada apenas na roupa, mas faz desse grupo, o mais importante desse grupo são os gestos, os comportamentos. E poucas aceitam esse rótulo de patricinha. Divergências na tribo. Uma tribo parece uma unidade para quem vê de fora, mas para quem vive na tribo, nota muitas diferenças. Dentro de uma tribo há conflitos. Essas diferenças vão gerar conflito entre os próprios membros do interior de uma tribo. Para existir uma tribo é necessário uma harmonia, afinidade, mas isso não impede de haver conflitos em uma tribo. Ou seja, uma tribo, para quem vê de fora, pensa que é tudo igual. Ali é tudo igual, é tudo parecido, é uma coisa só. Mas para quem está dentro da tribo, há muitas diferenças. Há muitas diferenças. E essas diferenças é que vêm causar os conflitos dentro da própria tribo, gerando conflitos no interior da própria tribo. Sendo que essa tribo não é necessariamente, a tribo não é necessariamente uma harmonia, mas ela tem conflitos, que gera conflitos dentro dela. E uma pesquisa antropológica feita por Rafael Brito em 2008 sobre os conflitos que ocorrem dentro de uma tribo. Rafael Brito, em 2008, fez um estudo sobre a tribo dos emos, uma cisão entre os emos das antigas e os emos novos. Segundo Rafael Brito, houve mudanças de vestimenta, atitudes e valores de uma geração para outra. Ou seja, Rafael Brito observou várias diferenças que fez subdividir em dois grupos. Grupo do emo das antigas e grupo do emo novos, que tem a pose de emo. Ou seja, ele percebeu que dentro desse grupo há uma subdivisão. Há um grupo mais antigo, que tem uma vestimenta, que tem comportamento, que tem valores que são diferentes desse novo grupo de emo atual. E que vem a ter conflitos entre um grupo com outro a partir desses valores diferentes. Cada um no seu quadrado. O que as tribos têm em comum ao mesmo tempo? Cada membro de uma tribo quer ser reconhecido como indivíduo. Também todos querem ser aceitos e reconhecidos como membro de um grupo e da sociedade. Ou seja, a individualidade de um quer ser inserido à individualidade de outro que se assemelha. Ou seja, cada indivíduo tem a sua própria particularidade, a sua própria individualidade. Mas também, mesmo o indivíduo sendo que eu sou diferente dos outros, mas ele quer estar inserido
em um determinado grupo, na sociedade. Ele quer estar inserido, ele quer fazer parte daquele grupo. As tribos oferecem singularização e pertencimento. As tribos oferecem algo único que fora dela não teria. Toda tribo tem algo a oferecer. Os membros da tribo possuem particularidades que os membros de outras tribos não têm. Ou seja, são as particularidades de uma tribo que vai diferenciar das outras tribos e vai determinar essa tribo, essa individualidade, esse grupo a qual está inserido. Ou seja, sendo que toda tribo tem a sua singularidade e seu pertencimento, ou seja, um indivíduo possui sua singularidade e seu pertencimento a um determinado tribo. E a partir da sua individualidade e do seu pertencimento coletivo com a sua individualidade, com outra individualidade, com os outros daquele mesma tribo, que vem a diferenciar uma tribo de outra. É a partir desses elementos particulares dentre uma tribo e outra que vem a diferenciar de uma tribo para com outra tribo. Chama a atenção da tribo a igual e o diferente. A tribo é uma manifestação de contradições da sociedade moderna, urbana, industrial, midiática e consumista. Ou seja, a tribo tem o igual e o diferente. A tribo possui a formação do igual, de um indivíduo ser igual e um indivíduo ser diferente. E é a partir dessa diferença e dessa igualdade, dessa singularidade, que vem a manifestar contradições na sociedade moderna, urbana, industrial, midiática, que é a mídia, e consumista, ou seja, cada tribo vai consumir uma determinada coisa, vai ter uma vida midiática determinada coisa, em uma formação industrial de uma determinada coisa, ou seja, é através disso que vem a haver várias manifestações e contradições na sociedade.